1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Vou ler aqui o texto. E aí eu vou dividir esse texto em 3 tópicos. Os tópicos serão no próprio texto. Isso na teologia a gente chama de pregação textual. A gente aprende isso numa disciplina chamada homilética ou pregação bíblica. Tá? Vamos juntos? Diz assim o texto: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha só, o texto diz que Satanás é o nosso adversário. Ele é realmente o nosso inimigo, acusador. E ele faz de tudo para nos devorar. Que palavra forte, né? Nós temos um inimigo que faz de tudo para nos devorar. Mas nós temos um Deus que nos guarda. Aleluia! Nós temos um Deus que nos protege, que expulsa ele da presença da gente. Então eu começo essa mensagem dizendo que Pedro, ele escreve a cristãos que estavam enfrentando lutas. Você está enfrentando lutas, irmão? Você está enfrentando lutas, irmãs? Como é que está aí a sua vida? Está agitada? Está calma? Está tranquila? Está na bênção? Como é que está a sua vida? Esses irmãos aqui estavam enfrentando muitas lutas, perseguições. Eles estavam enfrentando ataques. E tudo isso no campo espiritual, porque a nossa vida é uma batalha espiritual. E é por isso que Pedro, ele faz um alerta muito sério aqui. Ele diz assim, ó: sejam sóbrios. Eu já até expliquei em outra mensagem o que significa essa palavra. Hoje eu vou dar uma pincelada aqui rápida. Sejam sóbrios e vigiem. Ou seja, a vida cristã não pode ser vivida de forma distraída. Cuidado, meu irmão. E eu estou falando aqui de vida espiritual. Não sejam distraidão, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao derredor. Ele anda todo furioso, querendo nos destruir, querendo nos devorar, diz o texto. Então, meu irmão, cuidado, não seja distraído, não seja distraída com relação às coisas espirituais. Existe uma batalha espiritual acontecendo e o inimigo, ele está procurando oportunidades para nos enfraquecer. O inimigo, ele quer nos desanimar, ele quer nos afastar de Deus e destruir nossa comunhão. O diabo é terrível. Então, vigilância espiritual é viver atento, é viver de forma sensível à voz de Deus, preparado contra todos os ataques do inimigo. Você já orou hoje? Se ainda não orou, nós vamos já orar, hein? Então vigie. Então, como eu falei, dividimos esse versículo em 3 partes. A primeira parte é: o cristão precisa viver em sobriedade. Olha o que diz o versículo: sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Sobriedade aqui é equilíbrio, é consciência e domínio próprio. Eu vou ter uma vida equilibrada, consciente que eu tenho um inimigo, e aí eu vou ter o fruto do Espírito na minha vida para, em nome de Jesus, vigiar mais e mais e vencer o inimigo no nome de Jesus. Na verdade, quem vence é Jesus por nós, por graça, por amor. O cristão sóbrio, ele não vive dominado pelas emoções. Não é um cristão que vive oscilando demais. Ele não vive dominado por impulsos ou distrações do mundo. Nós vimos aqui que o inimigo, ele trabalha muito nas distrações. Distrações espirituais, colocando esfriamento no coração dos cristãos, afastamento da palavra. As pessoas não querem mais ler a palavra, não querem mais ouvir a palavra, acham que o sermão lá na igreja está grande demais,
tem mais tempo para outras coisas e não para a palavra. E aí a igreja vai esfriando, porque é a palavra que nos fortalece. A palavra é alimento, é a porção da parte de Deus que nos fortalece, é o pão de Deus. E esse pão basta, é suficiente. E o inimigo vai esfriando com essas distrações, colocando na vida das pessoas o desânimo, excesso de confiança, pecado não tratado, pecado que você ainda não pediu perdão, ainda não se arrependeu. Então, quem perde a vigilância espiritual, ele começa a enfraquecer sem perceber. Irmãos, isso é fato. Quando você se afasta da palavra, quando você se afasta da comunidade, o inimigo começa a minar a sua vida espiritual. Então, eu faço aqui a aplicação do primeiro tópico, dizendo que nós precisamos analisar diariamente como está a nossa vida espiritual. Faça essa análise. Você está bem, de verdade, espiritualmente? Estamos atentos ou estamos distraídos? Estamos alimentando o espírito ou apenas a carne? Você tira tempo para alimentar a sua vida espiritual? Como é que eu alimento, Pastor Francisco, a minha vida espiritual? É em comunidade com os irmãos, é na devocional, aí no seu quarto, no monte, onde você achar melhor. A devocional, leitura bíblica. A devocional pode ser oração. É na oração com a família, é na oração nos PGs, congregando, estudando a lição bíblica, lendo a Bíblia de forma devocional. É assim que a gente fortalece a nossa vida pessoal, espiritual, nos relacionando com Deus pessoalmente. Se relacione com Deus. Então nós estamos alimentando o espírito ou alimentando a carne? Como é que eu alimento a carne? Não quero mais saber de vida comunitária, não congrego mais, não tenho vida diária devocional, não leio mais a Bíblia, só tenho tempo para as novelinhas, só tenho tempo para as séries, só tenho tempo para o futebol, só tenho tempo para as coisas materiais e às vezes carnais. É assim que a gente alimenta a carne, né? Eu não estou dizendo aqui que o entretenimento que você não pode fazer. Eu só estou dizendo aqui que temos que separar tempo para a palavra, para alimentar o espírito. O segundo ponto, segundo aplicação aqui do texto que eu li, é que o inimigo ele está procurando oportunidade. O texto diz assim: o diabo, o inimigo de vocês, olha só, o diabo ele é inimigo de vocês. Pedro está dizendo que o diabo é nosso inimigo, é nosso adversário, e que ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está furioso, ele quer destruir as nossas vidas. Então Pedro mostra Satanás ativo. É isso que a gente vê nessa cena. Pedro está dizendo: irmãos, cuidado, Satanás está ativo, ele está furioso, ele está zangado, e ele está procurando a quem devorar. Pedro, ele observa aqui que o nosso inimigo, ele é terrível. Ele está como diz, né, com a faca nos dentes, querendo matar, roubar e destruir a gente. Pedro, ele também vai destacar aqui que Satanás observa as nossas fraquezas. Pedro, pelo Espírito Santo, ele está nos alertando assim: olha, irmãos, cuidado para não dar brecha para ele, porque ele está ao derredor. Então, cuidado para você não abrir aí a guarda. Cuidado para você não ser distraído. Cuidado para você não ter aí o descuido, porque ele está ao derredor. Se você abrir brecha, se você não tem cuidado, se você é um crente fraco, e eu já expliquei aqui o que é que significa crente fraco, você será uma presa fácil na mão do inimigo, não é isso? Então o objetivo do diabo, diz Pedro, é destruir as famílias de Deus, porque ele é inimigo das famílias de Deus. É enfraquecer a fé do cristão, por isso que ele diz: não se distraia, porque se distrair, você vai se enfraquecer espiritualmente.
O objetivo de Satanás é gerar divisão. O diabo ele tenta bagunçar a comunhão da igreja. Prender pessoas no pecado, colocar pessoas viciadas. Como nós vimos aqui uma irmã pedindo socorro pelo irmão que não consegue abandonar a desgraça da cachaça, da bebida, dos vícios. O diabo ele faz isso, ele quer prender as pessoas no pecado, ele quer afastar o crente da presença de Deus, ele quer afastar o crente da presença da comunidade evangélica, da igreja. Então ele usa aqui uma figura de linguagem, o apóstolo Pedro. Ele diz: o leão ataca. Ele diz assim, que o diabo está ao derredor. O que é que eu aprendo aqui com essa figura de linguagem? Ele está usando a figura do leão, dizendo que o leão ataca, geralmente, animais isolados e distraídos. Você já viu essas imagens no YouTube? Como o leão, ele vai atacar sempre aquele animal que está fora do rebanho. Não é verdade? Tem até algumas ocasiões que o rebanho volta para tentar salvar o membro ali do rebanho, o animalzinho. Às vezes são ovelhas, às vezes são gados, né? Bois. Mas tem muitas imagens no YouTube mostrando aí a forma como o leão ataca. E ele ataca geralmente animais isolados e animais que estão distraídos, que perderam o foco. Então, Pedro está dizendo, da mesma forma, Satanás, ele tenta afastar o cristão da comunhão e da vida espiritual para depois ele atacar. Ele afasta e ataca, devora. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Esse negócio de dizer, eu vou ser crente em casa, isso é um perigo, sabe? Porque você está se isolando do rebanho. E quando você se isola, a tendência é você vigiar menos. Você não vai ter ali o amparo, o cuidado da comunidade, do rebanho, dos irmãos na fé. Então, muito cuidado, servir a Deus sem congregar, e eu me refiro aqui à coletividade, né? A ter vida comunitária através dos cultos semanais, os PGs durante a semana. Isso é um perigo. O inimigo vai minando, a pessoa vai perdendo consistência espiritual. Então faça aqui a segunda aplicação, dizendo que nós não podemos brincar com o pecado, nem viver afastado da comunidade. Não faça isso, não. Você não pode viver afastado da comunhão dos santos. É mandamento de Deus ter uma vida comunitária, viver a comunhão dos santos. É uma ordem de Deus. Se você está falhando nisso, vigie, tome uma atitude, mude esse seu comportamento. Porque congregar, por exemplo, é fundamental. É fundamental, é vital. Vida ou morte. Então, quem se distrai da oração, da igreja e da palavra, fica mais vulnerável a ataques espirituais. Terceiro lugar, a terceira parte do versículo, né, me dá aqui o tópico sobre a vigilância, que nos leva a permanecer firme. Ou seja, a vigilância espiritual não é viver com medo, mas é viver preparado. A vigilância nos leva a permanecer firme. Firme no Senhor. Firme em Cristo. Então, quando percebemos os ataques, quando percebemos as tentações ou situações espirituais difíceis, nós precisamos orar. Irmãos, vigiar, orar, fugir, nos afastar, buscar a direção de Deus. Nós precisamos resistir à tentação pela fé, permanecer firme na palavra, permanecer firme na comunhão dos santos. Deus fortalece aqueles que permanecem atentos e dependentes dEle. Dependa do Senhor 100%. Deixa Deus te conduzir. Então faça aqui a última aplicação dizendo que o Espírito Santo nos alerta
direciona e fortalece. Que nós precisamos desenvolver sensibilidade espiritual para discernir o que acontece ao nosso redor. Mas você só terá sensibilidade espiritual se você alimentar o espírito. E como é que você alimenta o espírito? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, na comunhão dos santos, congregando, participando da comunidade. Aí você terá sensibilidade espiritual para discernir o ataque do inimigo, para discernir a presença do inimigo que está ao derredor. E você repreende no nome de Jesus e ele foge, ele bate em retirada. Então é necessário fortalecer o espírito. Então eu concluo dizendo que a vida cristã exige vigilância constante. Que o inimigo, ele procura oportunidades, mas Deus fortalece aquele que permanece firme. Que precisamos viver sóbrios, equilibrados, fruto do Espírito. Que devemos viver e que precisamos viver atentos. Precisamos viver em oração, sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem vigia permanece de pé. Quem vigia continua seguindo a jornada em Cristo. Quem vigia protege sua comunhão com Deus. Quem vigia protege a sua família, protege a sua fé, a sua crença em Jesus Cristo. Que o Senhor nos encontre vigilantes sempre. Que o Senhor nos encontre firmes e preparados para resistir aos ataques do inimigo. Sempre é o meu desejo, é a minha oração. E o Senhor está nos lembrando sobre esse tema, nos exortando sobre esse tema, a importância da vigilância. Vigie, meu irmão.